Pessoal, o filme do The Batman estreou na HBO Max e agora a gente consegue dar aquela olhada no filme, pausando, olhando com detalhe para descobrir cada segredo do filme. E nesse vídeo a gente separou 14 detalhes escondidos no filme do The Batman que não são tão óbvios assim. Então, sem mais enrolação, bora para a abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, vamos para a lista. Número 1, o Charada no prédio. Esse daqui é um dos meus segredos favoritos, porque quando você vai reassistir ao filme do The Batman, você começa a prestar atenção em vários pontos do plano do Charada. E um dos pontos mais interessantes é quando ele mata ali o Falcone. E tem um momento do filme que o Batman vai até o Falcone para prender ele e levá-lo até a delegacia de polícia. No momento que o Batman tira o Falcone do Iceberg Lounge, o Charada aproveita a situação para atirar no Falcone escondido de um prédio. E bem, obviamente isso fazia parte do plano do Charada. O Charada manipulou o Batman a tirar o Falcone dali, porque o Falcone era uma pessoa reservada e conseguir matar o Falcone sozinho era uma coisa que o Charada não iria conseguir. E é por isso que ele manipulou o Batman a tirar o Falcone dali. Agora, o ponto legal desse negócio aí é que a gente consegue ver que o Charada morava nesse prédio desde o início do filme. Percebam aqui no minuto 31 e 45 segundos do filme. O Charada aparece bem ali. E esse é o local que ele dá o tiro depois no Falcone. E o mais legal disso tudo é a consistência da narrativa. Porque depois que ele dá o tiro no Falcone, a gente fica sabendo que o Charada fugiu por uma escada de incêndio e foi parar naquele barzinho embaixo. E vejam só o que temos nessa cena aqui. O bar e a escada exatamente nas posições que batem do jeito que a testemunha falou mais pra frente. E o mais legal é que toda essa cena se passa 1 hora antes disso acontecer. E você realmente só consegue perceber esse pequeno detalhe quando tá reassistindo ao filme. É um ótimo easter egg e perfeito para um filme de mistério como The Batman. Porque quando a gente reassiste a um filme que a gente já sabe o mistério, a gente vê o filme com outra perspectiva. E quando a gente encontra segredos desse jeito, parece que a gente tá roubando da história. É muito legal isso. Número 2, a guitarra do Bruce. E antes da estreia do filme, só se falava, como que o Matt Reeves inspirou toda a estética desse The Batman em cima do Kurt Cobain. Podemos ver isso no próprio estilo do Batman Bruce Wayne, pelo seu jeito de agir e, claro, pelo uso da música durante o filme. Mas existem outras referências. Por exemplo, a gente tem uma guitarra elétrica que fica aleatoriamente no meio da Torre Wayne. E os fãs de guitarra deram uma boa olhada nessa guitarra e falaram que ela é uma Jaguar Fender, que, vejam só, é o mesmo estilo de guitarra que o Kurt Cobain usava. Muito embora isso pode ter sido apenas uma coincidência, porque essa daí é uma guitarra extremamente famosa que é utilizada por celebridades dos Estados Unidos. Só que assim, eu não acho que tenha sido uma coincidência, porque essa guitarra, ela aparece com um acústico do lado aleatoriamente no meio da sala ali da Torre Wayne. Eu acho que tá ali de propósito para justamente mostrar um pouco da personalidade do Bruce. Até porque isso faz um paralelo com o próprio Charada, porque mais pra frente no filme a gente vê o esconderijo do Charada. E várias coisas que estão ali falam da personalidade do Charada. Então, nada mais justo do que ter um negócio do Batman para mostrar a personalidade do Bruce na Torre Wayne. E esse detalhe eu simplesmente achei incrível. Número 3, o filho do prefeito. E desde o início até o final do filme, a gente tem um foco muito grande no filho do prefeito. Afinal, ele foi o último a ver o prefeito vivo antes de morrer pelo Charada, e o trauma da morte dele parece dialogar diretamente com o trauma do Bruce. E o Matt Reeves, conscientemente sabendo disso, ele acabou colocando o menino em 3 momentos cruciais da história. E vejam só, no primeiro ato, no segundo ato e no terceiro ato. No primeiro ato, temos ele vivenciando a morte de seu pai. Quando o Batman aparece no local do crime, o Bruce enxerga a criança e vê nos olhos dele a mesma dor que ele sentiu. E isso é compaixão e empatia. O segundo momento que a criança aparece é no funeral do seu pai.
exatamente quando ele está sofrendo pelo luto. O Bruce salva ele aqui, e no terceiro ato, a criança volta a aparecer no comício da Bela Real. Quando o local é invadido pela água, ele e outras pessoas ficam presas ali. O Batman, no momento certo, estende a sua mão para ajudá-lo, e o primeiro que estica sua mão para ser salvo pelo Batman é o filho do prefeito. E isso daqui eu acho de uma poesia pura. É perfeito. Temos aqui uma criança metaforicamente superando o luto por causa do Batman, na qual a jornada dessa criança faz um claro paralelo à história do Bruce Wayne, e a conclusão do arco dela é exatamente no momento que temos a redenção do Batman para Gotham. É a criança que confia primeiro no Batman. E além disso, quem estende a mão é uma criança que tem uma jornada pessoal muito parecida com a do Bruce. Então assim, ó, a gente tem uma poesia tripla aqui, porque o primeiro a acreditar num herói de verdade ali para a cidade de Gotham é uma criança. Os adultos questionam o Batman. É muito legal esse jogo de fazer uma criança primeiro acreditar no Batman. É inteligente. Mas principalmente a metáfora do Bruce Wayne e da criança segurarem suas mãos. Como cada um tem o seu trauma e eles são traumas parecidos, metaforicamente, os dois estão se ajudando nesse momento. É como se sozinhos eles não fossem capazes de superar o problema, mas juntos ali, erguendo suas mãos, eles podem acabar fazendo isso. Muito, muito boa essa parte aí. Número 4, Gotham Square Garden. E bem, a cidade de Gotham é severamente inspirada em vários pontos reais do mundo. E vocês vão perceber que Nova York foi uma das grandes inspirações do filme. Um dos pontos cruciais do filme acontece lá no comício da Bela Real. E esse comício acontece num estádio chamado Gotham Square Garden. Se você acha que esse nome soa familiar, é porque ele é familiar mesmo. Nova York possui uma arena chamada Madison Square Garden. E a semelhança não é só no nome. A parte interna e externa são praticamente iguais. Inclusive o telão e os detalhes da fachada que aparecem no filme são iguaizinhos. No final do filme, quando vimos o estádio de cima, é exatamente como vemos o Square Garden de Nova York. E sim, o Square Garden de Nova York também é usado para comícios quando prefeitos são eleitos lá na cidade. Próxima curiosidade, o bar Nighthawks. Quando o Charada é preso depois de matar o Falcone, ele foge para aquele bar ao lado do seu prédio para depois se entregar para a polícia, conforme o seu grande plano é executado. E toda a estética desse bar é severamente inspirado num quadro muito conhecido da cultura pop que se chama Nighthawks. Esse é um quadro do pintor Edward Hopper, pintado em 1942. E é altamente referenciado na cultura pop nos dias de hoje, porque de certa forma ele representa o que o mundo se tornou, isolado e solitário. E a questão toda da homenagem é que a fachada do prédio é exatamente igual, com a grande diferença que na versão do The Batman, a gente tem esses neon azul em cima e embaixo. Só que assim, ó, esse não é o único segredo desse bar aí. E é aí que o negócio fica interessante, porque na cena que aparece o bar de longe, a gente não consegue ler qual que é o nome do bar, mas naquela cena que eu citei antes da escada de incêndio, a gente consegue ver o bar num outro ângulo. E é aí que entra um detalhe muito genial do Matt Reeves. Porque a gente consegue ver de lado o restaurante e todas as letras de neon em vermelho estão apagadas, com a exceção do R. E assim, ó, talvez isso tenha sido uma coincidência, mas eu acho que não. Porque o R em inglês pode ser uma clara referência ao The Riddler, o Charada. Porque é justamente ali que o Charada acaba se entregando. De certa forma, isso me lembrou o negócio do Rush, que toda hora aparecia a letra R e parecia que era uma referência ao Robin. E no final, tudo isso era pra nos enganar, porque era o Rush mexendo na cabeça do leitor e do próprio Batman. Infelizmente, o nome completo do restaurante na cena seguinte não dá pra ler, porque todas as letras estão muito desfocadas. Mas, considerando que essas duas cenas estão interligadas, eu não acho que tenha sido nada por acaso. Número 6, Gancho, Taxi Driver e outros filmes antigos. E uma coisa legal que o The Batman tem é uma clara referência a muitos filmes dos anos 70 e dos anos 80. Por exemplo, o gancho do Batman nesse filme é utilizado de uma maneira bem prática, com um gancho aparecendo diretamente nas mãos do Batman.
E isso é algo que claramente é inspirado no filme Taxi Driver. Claro, você poderia argumentar que também é uma inspiração do Assassin's Creed, né, do Ezio, né, que tem um negocinho ali que sai do braço dele, mas considerando o Matt Reeves, eu acho que ele acabou se inspirando no filme mesmo. E além disso, tem uma outra referência ao Taxi Driver no filme, e é a outra personalidade do Bruce Wayne, o The Drifter, que é uma clara junção das ideias do Batman no 1 com o próprio filme Taxi Driver. Uma outra inspiração é o Batmóvel, que veio diretamente do conceito do filme Christine, o carro assassino. Esse daqui o Matt Reeves disse que queria fazer o Batmóvel muito assustador, e a inspiração veio desse filme, que é um filme baseado num livro do Stephen King, o grande mestre do terror. E uma outra inspiração é o filme clássico Todos os Homens do Presidente. A relação dos jornalistas no filme com uma fonte secreta lembra muito de como que o Batman tem a sua relação com o Gordon no filme. Além disso, dois personagens que são corruptos no filme possuem o mesmo sobrenome que dois personagens corruptos no filme clássico. Coincidência? Eu acho que não. Número 7, Capanga do Charada. Quando o Bruce tá no funeral do Don Mitchell, ele suspeita dessa pessoa. O filme faz parecer que ele tá sempre atento a tudo. E, de fato, ele estava certo, porque esse cara é um capanga do Charada que aparece no final do filme quando o Batman o derrota e tira a máscara dele. Número 8, Charada com preparo. E um detalhe que passou um pouco despercebido para algumas pessoas é a questão do visual do Charada. Claro, o fato dele ter sido inspirado no serial Zodíaco é um negócio que todo mundo já comentou e todo mundo já percebeu. Agora, o que passa despercebido é a máscara dele. E por ter sido inspirado justamente pelo Batman, o Charada precisava de um símbolo, e ele conseguiu através dessa máscara. Contudo, o interessante é ver que a máscara não protegia todo o rosto e deixava o seu cabelo exposto. E o detalhe genial é que o Charada encontrou uma solução para isso. E uma solução totalmente gambiarra. Porque ele coloca uma espécie de plástico, uma sacola na cabeça para justamente evitar que os seus preciosos fios de cabelo caem numa cena do crime. Porque se isso acontecesse, bem, poderia ser fatal para os seus planos. Número 9, mais Nova York. E bem, falamos como o Madison Square Garden influenciou o filme The Batman, mas não foi só isso que veio de Nova York. A Batcaverna do The Batman fica escondida em estações de trem abandonadas na cidade e mais precisamente na estação Wayne Terminus, que era uma estação que ficava exatamente na Torre Wayne, o coração da cidade de Gotham. E bem, acredite se quiser, mas isso existe dentro da cidade de Nova York. Isso porque Nova York possui uma vasta malha de trilhos de trem embaixo da cidade e vários pontos já foram desativados ou são totalmente desconhecidos pelo grande público. O próprio produtor de design e o Matt Reeves confirmaram isso em várias entrevistas. Outra coisa interessante é que existia em Nova York estações de trem secretas que só podiam ser acessadas dentro de alguns prédios exclusivos. E isso era especialmente voltado para pessoas ricas da cidade. Um desses locais era o Hotel Waldorf Astoria. E se vocês olharem as fotos dessa estação nos dias de hoje, vocês vão ver uma clara inspiração para a Batcaverna do The Batman, especialmente nesse negócio dos trilhos. E esse daqui é um detalhe que talvez se não fosse confirmado pelo Matt Reeves, ninguém de fato iria descobrir. Mas como ele contou isso daí, fica muito mais legal de saber. Número 10, o Orfanato Mansão Wayne. E bem, quando o filme saiu, muitas pessoas ficaram comentando que a Mansão Wayne era o orfanato onde o Charada cresceu. E isso de fato é verdade. Mas existem detalhes ocultos nisso daí que faz uma ligação do The Batman com o Batman Forever. Toda essa questão do orfanato ser a Mansão Wayne é estabelecido muito rapidamente no filme. Mas no livro prequel do The Batman, a gente tem mais detalhes sobre a origem do Charada. E é aqui que entra a grande coincidência, porque nesse livro foi o Charada que colocou fogo no orfanato. Então, tecnicamente, foi o Charada que destruiu o local. O que é meio insano, porque foi exatamente isso que aconteceu no Batman Forever, quando o Charada invade a Mansão Wayne
e destrói a Batcaverna só para se vingar do Bruce Wayne. E claro que aqui o contexto é um pouco diferente, mas é legal pensar que nas duas grandes versões cinematográficas do Charada, ele acabou destruindo a mansão Wayne e a Batcaverna. Que coisa louca! Número 11, efeitos especial ou real. No filme do The Batman, a gente tem a utilização de uma nova tecnologia que meio que substitui o fundo verde. E essa é uma tecnologia que eles estão chamando de volume. Ela foi popularizada pela série Mandaloriano e como foi muito bem aceita, vem cada vez sendo mais utilizada dentro de Hollywood. A grande ideia dessa tecnologia é de substituir o fundo verde para facilitar o trabalho da pós-produção na questão das cores e também para deixar o trabalho dos atores mais fáceis, já que eles vão poder ver os locais onde eles estão atuando. Porque, gente, é muito mais fácil você atuar sabendo onde você tá do que um fundo verde do seu lado, né? Convenhamos. E essa tecnologia do volume faz exatamente isso. A proposta é justamente criar um cenário em tempo real dentro do filme. No vídeo dos bastidores, podemos ver que essa tecnologia foi usada em várias cenas do filme, como essa que o Batman ajuda a criança, essa que ele tá na moto, essa ao lado do bate-sinal. E olha, gente, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu não pensava que metade dessas cenas era efeito especial. Na minha opinião, eles tinham filmado tudo na cidade mesmo. E de uma forma geral, eu fiquei muito impressionado em como que essa tecnologia mascara bem esse negócio de ter sido gravado no estúdio ou fora do estúdio. É realmente impressionante. E é justamente esse o detalhe, porque eu tenho certeza que eu e outras pessoas pensaram que várias dessas cenas aí não era fundo verde, mas na verdade era tipo um fundo verde, só que com uma outra tecnologia que deixa o fundo verde quase obsoleto. Ou algumas pessoas já estão dizendo que ficou, mas não sou eu que digo isso. Número 12, o Iceberg Lounge é real. E a gente falou aqui, né, bastante das inspirações de Nova York pro filme The Batman, mas não foi apenas Nova York que teve inspiração real. Pelo fato do filme ter sido gravado no Reino Unido, a gente tem várias localizações de lá. Por exemplo, a parte interna do Iceberg Lounge é totalmente real e foi gravada num local chamado London Printworks. E sim, o local é utilizado para festas e baladas exatamente como é mostrado no filme. Quando o Matt Reeves falou que queria um filme realista, o cara não tava brincando mesmo, hein? Mas essa não é a única localização que merece destaque. Por exemplo, a necrópolis de Glasgow virou o cemitério de Gotham. O departamento de polícia é um prédio de Liverpool. Inclusive, esse é um prédio muito conhecido de Liverpool, um ponto turístico, aliás. E toda aquela cena na delegacia que o Batman acaba pulando em cima do prédio veio dali. Número 13, o Batman superestimou o Charada. E uma coisa que eu vejo as pessoas comentando muito na internet é justamente esse negócio do Batman ter falhado na última charada do Charada. E isso é mais especificamente quando o Batman encontra aquele item de abrir o chão, mas ele acaba ignorando isso e vai diretamente ver o Charada no Asilo Arkham. E lá tem o tal do encontro entre os dois, na qual o Charada fala que não acha que o Batman é assim tão inteligente como ele esperava. Mas a verdade é que o Batman achou que ele tinha resolvido a charada. Então, nessa cena, o Batman superestimou e subestimou o Charada ao mesmo tempo. Porque olha só, vamos voltar para a cena do Charada. O Batman encontra o item e depois ele olha para o quadro. E quando o Batman olha para o quadro, ele deduz que todo o local esconderijo do Charada pode ser uma grande pista. E obviamente isso é natural. Isso aconteceu nas outras cenas do crime ao longo do filme. Qualquer coisa poderia ser uma pista nos olhos do Batman. E quando o Batman olha para o quadro, ele encontra fotos do Batman e do Bruce Wayne. E é nesse momento que ele pensa que resolveu a charada do Charada. A confissão que ele diz naquela carta é justamente saber que o Bruce Wayne é o Batman. E é isso que o Batman pensa. É por isso que ele vai no Asilo Arkham, para ele ter certeza. É aqui que o Batman superestimou o Charada. Ele achou que o Charada tinha resolvido o maior enigma de Gotham. Quem é o Batman? Mas a verdade é que o Charada não sabia. O Batman se deixou envolver pelas suas emoções. Ele pensou como Bruce Wayne. A
apenas o Bruce Wayne, sendo o Batman, poderia ver que o Charada sabia que o Batman era o Bruce. O fato dele saber desse negócio que ninguém mais sabia acabou nublando o raciocínio lógico dele. A verdade é que não tinha como o Charada saber que o Batman é o Bruce Wayne. E isso era lógico. Só que o Batman deixou de agir com lógica e se envolveu emocionalmente com o caso. Quando o Charada fala que o Batman não é tão esperto como ele achava que era, isso também vale pro Charada, porque ele não resolveu o maior enigma de Gotham. O Batman pensou que o Charada iria resolver. E o erro do Batman foi justamente ter acreditado nisso. Porque se ele tivesse focado nas pistas, naquele negocinho que abre o carpete, ele teria visto a verdade. Mas ele não percebeu. Era lógico, mas ele não agiu de forma lógica. E eu gosto pra caramba dessa cena, porque quando a gente vê pela segunda e terceira vez, a gente começa a ver o quão complexo que era a história. Principalmente nessa relação Batman e Charada. Um achando que tá acima do outro, mas na verdade cada um superestimando e subestimando cada um. Genial! E número 14, a recriação da morte do Falcone. E uma outra coisa que passa bem despercebido é a questão da morte do Falcone. Quando o Bruce e o Falcone se encontram no funeral do Mitchell, o Falcone conta da vez que o pai dele o salvou. E o Bruce assistiu isso de cima das escadas lá da mansão Wayne. Isso é uma clara referência ao Batman Longo Dia das Bruxas, porque acontece exatamente isso na HQ. Agora, o segredo tá quando o Falcone morre, lá na frente do filme, porque acontece algo muito semelhante. O Falcone acaba morrendo nos braços de uma pessoa que o Bruce confia, e o Bruce observa tudo em cima de uma escada. É um claro paralelo. Talvez eu esteja forçando aqui, mas de qualquer jeito é um negócio que o pessoal acabou comentando nas redes sociais. E esse daqui é um dos segredos que o Matt Reeves não chegou a confirmar, mas por enquanto a gente ainda não sabe. E bem, gente, esses foram os segredos que eu consegui encontrar no filme The Batman, assistindo agora de novo. É bem provável que existam outros segredos e eu vou continuar aqui assistindo The Batman e ver se eu encontro um outro segredo. Se eu encontrar, eu posso fazer um vídeo aqui e continuar esse tema. E bem, de qualquer jeito, galera, comenta aí aqui embaixo sobre segredos, o que você mais gostou e se a gente esqueceu de alguma coisa. No mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo com os detalhes do filme The Batman. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau!